Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um país do Oriente Médio, que é frequentemente mencionado nas notícias, mas sobre o qual muitas pessoas não sabem muito: o Iraque. Eu sei. Quando pensamos no Iraque, frequentemente pensamos em conflitos e agitação política, e embora seja importante estarmos cientes desses aspectos, há muito mais no Iraque do que o que vemos nos noticiários. O Iraque tem uma história rica e uma cultura vibrante que remonta a milhares de anos. É frequentemente referido como o berço da civilização, e por um bom motivo. Foi no Iraque que algumas das primeiras cidades do mundo surgiram, que sistemas de escrita foram inventados e onde impérios poderosos governaram. Então, nesta jornada, vamos explorar 10 fatos fascinantes sobre o Iraque, que lhe darão uma nova perspectiva sobre este país frequentemente incompreendido. Preparem-se para se surpreenderem. O Iraque é frequentemente chamado de berço da civilização, e não é à toa. Esta região testemunhou o nascimento e a ascensão de algumas das primeiras grandes civilizações da história humana. Estamos falando de civilizações como os Sumérios, os Acádios, os Babilônios e os Assírios. Cada uma dessas civilizações deixou a sua marca na história, com inovações na escrita, matemática, astronomia, arquitetura e direito. Imaginem só, os Sumérios, que viveram nesta região há cerca de 5.000 anos, foram os inventores da escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo. Eles também desenvolveram conceitos matemáticos complexos e construíram zigurates, essas estruturas piramidais impressionantes que ainda hoje nos fascinam. E os babilônios? Quem nunca ouviu falar do famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas do mundo? Ou dos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Tudo isso aconteceu no território que hoje conhecemos como Iraque. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos voltar cerca de 5.000 anos para falar da escrita cuneiforme. Imaginem, antes da escrita, a comunicação era limitada. Era como tentar explicar um sonho complexo usando apenas mímicas. Difícil, né? Mas então, na antiga Mesopotâmia, no sul do Iraque, os sumérios tiveram uma ideia brilhante. Eles começaram a usar objetos pontiagudos para fazer marcas em tabletes de argila úmida. Essas marcas evoluíram para um sistema de escrita complexo que chamamos de cuneiforme. O cuneiforme era como um código secreto que permitia aos sumérios registrar tudo de transações comerciais a mitos e histórias. E o mais legal é que essa escrita se espalhou. Ela influenciou outras culturas no Oriente Médio e ajudou a moldar a comunicação escrita como a conhecemos hoje. Então, da próxima vez que você escrever uma mensagem no celular, lembre-se dos sumérios e da escrita cuneiforme, lá no Iraque, que ajudaram a tornar tudo isso possível. Os Jardins Suspensos da Babilônia. O nome já evoca mistério, luxo e uma beleza inimaginável, não é mesmo? Imaginem, no meio da árida Mesopotâmia, surge um oásis verdejante, com terraços floridos que se elevam em direção ao céu. Essa maravilha arquitetônica, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, teria sido construída pelo rei Nabucodonosor II para sua amada esposa, Amites, que sentia saudades de suas montanhas verdejantes. Os historiadores ainda debatem a localização exata dos Jardins Suspensos e se eles realmente existiram como as lendas descrevem. Alguns acreditam que ruínas encontradas perto do rio Eufrates, no Iraque, podem ser os vestígios dessa maravilha perdida. Independentemente de sua existência real, os Jardins Suspensos da Babilônia continuam a alimentar nossa imaginação, representando o poder da criatividade humana e o desejo de criar beleza em lugares inesperados.
Quando pensamos em petróleo, é quase impossível não pensar no Iraque. Este país detém algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, ocupando o 5º lugar no ranking global. É como se o Iraque estivesse sentado em um mar de petróleo, literalmente. Para se ter uma ideia, as reservas de petróleo do Iraque são estimadas em mais de 140 bilhões de barris. Isso é petróleo suficiente para encher mais de 60 milhões de piscinas olímpicas. Impressionante, não é? Essa riqueza natural, no entanto, também trouxe desafios para o Iraque. A dependência do petróleo tornou a economia do país vulnerável a flutuações nos preços internacionais e gerou conflitos por controle desses recursos. Apesar dos desafios, o petróleo continua sendo um motor da economia iraquiana e um fator importante na geopolítica global. Lembram da Mesopotâmia, o berço da civilização que mencionamos antes? Bem, essa região era banhada por 2 rios poderosos, o Tigre e o Eufrates. Imaginem a importância desses rios para as civilizações que floresceram no Iraque. O Tigre e o Eufrates eram como as veias e artérias da antiga Mesopotâmia. Eles forneciam água para a agricultura, permitindo que os povos antigos cultivassem alimentos e criassem animais. Além disso, os rios serviam como rotas de comércio e transporte, conectando diferentes cidades e impérios. A água do Tigre e do Eufrates era tão vital que os antigos mesopotâmicos desenvolveram sistemas complexos de irrigação, como canais e diques, para controlar o fluxo dos rios e garantir a prosperidade de suas terras. Ainda hoje, o Tigre e o Eufrates são essenciais para o Iraque, fornecendo água para milhões de pessoas e irrigando vastas áreas agrícolas. Preparem-se para uma viagem no tempo até Bagdá, a capital do Iraque. No século VIII, Bagdá não era apenas uma cidade, era o lugar para se estar. Sério, era como Nova York, Londres e Paris, tudo em um só lugar. Fundada em 762 d.C., Bagdá rapidamente se tornou um centro vibrante de cultura, conhecimento e comércio durante o Império Abássida, também conhecido como a Era Dourada do Islã. Imaginem bibliotecas enormes, como a famosa Casa da Sabedoria. Abrigavam manuscritos de todo o mundo, atraindo estudiosos e intelectuais sedentos por conhecimento. As ruas de Bagdá fervilhavam com comerciantes, artistas, poetas e músicos, criando uma atmosfera vibrante e cosmopolita. Bagdá era um caldeirão cultural, onde ideias e culturas se misturavam, dando origem a novas descobertas em áreas como matemática, astronomia, medicina e literatura. O Iraque é como um mosaico vibrante, composto por diferentes grupos étnicos e religiosos que coexistem há séculos. É como um banquete com pratos deliciosos de diferentes culturas, cada um com seus próprios sabores e aromas únicos. Os árabes constituem a maioria da população, mas o país também abriga uma população significativa de curdos, que se concentram principalmente nas regiões montanhosas do norte. Além dos árabes e curdos, o Iraque também é lar de turcomanos, assírios, yazidis e outras minorias étnicas e religiosas, cada uma com sua própria língua, cultura e tradições. Essa diversidade cultural enriquece o tecido social do Iraque, proporcionando uma variedade de costumes, línguas, músicas, danças e gastronomia. No sul do Iraque, onde o Tigre e o Eufrates se encontram em um labirinto de pântanos, vive um grupo étnico único, os árabes dos pântanos, também conhecidos como Madan. Eles são como os guardiões de um modo de vida que existe há milhares de anos. Imaginem casas flutuantes construídas com juncos, canoas deslizando pelos canais, búfalos d'água pastando nas margens dos rios. A vida dos árabes dos pântanos está intimamente ligada à água e aos recursos naturais dos pântanos. Eles são conhecidos por sua habilidade na pesca,
na criação de búfalos e no artesanato com juncos, que utilizam para construir suas casas, barcos e até móveis. Os árabes dos pântanos são um exemplo de resiliência e adaptação, mostrando como os seres humanos podem viver em harmonia com a natureza em um dos ecossistemas mais singulares do planeta. Preparem-se para se impressionar com os zigurates, essas estruturas monumentais que pontilham a paisagem do Iraque. Imaginem pirâmides em degraus, erguendo-se em direção ao céu, como se fossem escadas gigantes para os deuses. Os zigurates eram templos religiosos construídos pelas antigas civilizações da Mesopotâmia, como os sumérios, babilônios e assírios. Eles representavam a montanha sagrada, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Construídos com tijolos de barro, os zigurates abrigavam no topo um santuário dedicado à divindade padroeira da cidade. Acredita-se que os sacerdotes subiam ao topo do zigurate para realizar rituais religiosos e fazer oferendas aos deuses. Um dos zigurates mais famosos é o Zigurate de Ur, construído há mais de 4.000 anos e considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Iraque. Preparem seus garfos e colheres porque nossa próxima parada é no mundo da culinária iraquiana. A comida iraquiana é como um abraço aconchegante em um dia frio, cheia de sabores ricos, aromas irresistíveis e ingredientes frescos. Um dos pratos mais emblemáticos do Iraque é o kebab, carne grelhada no espeto, temperada com especiarias aromáticas. Imaginem o aroma da carne grelhada se misturando com o cheiro do pão pita quentinho, de dar água na boca. Outro prato que você precisa experimentar é o dolma, legumes recheados com arroz, carne e especiarias, cozidos lentamente em um caldo saboroso. E para os amantes de peixe, o masguf é imperdível. Peixe-carpa grelhado em fogo aberto, temperado com nada mais do que sal, limão e azeite. A culinária iraquiana é uma explosão de sabores que reflete a história rica e a diversidade cultural do país. E aí, gostaram da nossa viagem pelo Iraque? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco mais sobre a história rica, a cultura vibrante e o povo acolhedor deste país fascinante. O Iraque é muito mais do que os conflitos que vemos nas notícias. É um lugar de beleza, resiliência e esperança, com um passado glorioso e um futuro cheio de potencial. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras. Obrigado por assistirem e até a próxima!